Buenas a todos que nos escutam neste, que é o penúltimo episódio do podcast Orientista. Hoje temos a grata satisfação de receber uma das mais experientes orientistas da elite brasileira e sul-americana. Ela, que há 20 anos integra a equipe da Força Aérea Brasileira. Seja muito bem-vinda, Juliane Valéria Mendonça. Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite, Bruno. Obrigada, Pastor Isa, também. Estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir com o podcast. Juliana Valéria, seja muito bem-vinda aí nessa troca de ideias, né? Falar um pouquinho da orientação nesse nosso mais um episódio aí do nosso podcast. A Valéria, que eu já conheço aí há muitos anos, né? Participamos aí da equipe do Brasil juntos, né? E também, em particular, uma grande amiga aí, né? Nossa, juntamente com o Fioravante, o Terry e a Lívia. Então, aprendemos aí a amar essa família maravilhosa que é a família da Valéria. E como é de praxe aí, a primeira pergunta, né? Como que tudo começou na orientação para ti, Valéria? Como tudo começou, normalmente é como começa para todos, né? Eu vi os militares, né? Eu vi no podcast os outros, que a gente mais ou menos entra sem saber como. Eu comecei na orientação na EA. Geralmente escalado. Escalado. Né? Sou escalado. Precisamos alguém para representar o quartel, a unidade. Essa é a palavra, escalados. E eu comecei eu entrei em 2003, em 2004 precisava de uma representação feminina na Marisaé, a competição entre as escolas de sargentos, Marinha, Exército e Aeronáutica. Em 2004 ia ser em Três Corações naquele ano, ia ser em outubro, eu acho. E aí, em abril, eles queriam que uma equipe feminina da EA tivesse montado. E aí, foram escalados quatro mulheres, eu corria já na escola, eu era atleta de corrida. E aí, eles me escalaram, porque, tu é atleta de corrida, tu tem que fazer orientação. E aí, a gente montou a equipe, só que tudo muito incipiente, né? Claro, geralmente no meio militar o pessoal entra para ir orientação para representar a unidade numa Olimpíada de Brigada, ou alunos da escola para participar das Olimpíadas, né? Que é Navamaer, NAI e Marisaer. Então acaba que é uma baita de uma porta de entrada para o nosso esporte, né? Com certeza. Isso. E naquela época tudo muito incipiente, né? Eu me lembro que quando eu entrei na escola, que quando a gente começou a fazer os treinamentos de orientação, era tudo novo para todo mundo, até para o nosso técnico, que era corredor. Ele também não entendia de orientação. Também foi escalado. Vai treinar a equipe. Eu me lembro que a gente, olhando os mapas, ele dizia que as curvas de... Ele não sabia que era curva de nível o nome, eu também não sabia. Eu via aquelas linhas e a gente perguntava, e essas linhas, o que seriam essas linhas? Por que tem nesses mapas? E dizia, não, isso aí não dá bola. Tu tem que prestar atenção nas cores, que verde é mato, que azul é tudo relacionado à água. Mas isso aí eu acho que é meio que tradição, cultura de toda a orientação brasileira ainda, porque eu acho que a gente é muito mais ensinado a olhar cor do que olhar curva de nível, né, Pastor Isa? Tu concorda? Lá Concordo. Fora a gente vê, pelo menos, que a cultura é a da curva de nível, né? Começa que o tipo de terreno, né, que tem no Brasil comparado com a Europa é um pouco diferente. Nós temos mapas que temos poucas curvas de níveis, né? E na Europa o terreno ele já favorece a isso. Só que, em contrapartida, também tem a dificuldade que nós somos ensinados a ler primeiro as cores. Né? O verde, o amarelo, a gente começa assim. Né? Eu sempre digo, não é o ideal. O ideal é que a gente aprenda primeiro o terreno, né? Interpretar o terreno, as curvas de níveis. Né? E como é que foi a Marisaer? Daí chegaste a competir a orientação, completou o percurso? Então, eu cheguei com essas duas dicas. Uma que não era para prestar atenção nessas curvas, nessas linhas, não era linhas que ele chamava. E outra que eu achasse a bolinha. Porque se eu achasse a bolinha, eu estava próximo ao ponto. Então, eu tinha que ficar dando tiro para lá e para cá, dentro da bolinha. Então, fui com essas super dicas para Marisaé. E também, a gente não sabia nada. A gente não sabia que se não pegasse um ponto, que tinha que completar os 10 pontos. Mas foi. Deu para completar o percurso e deu para não traumatizar e nem abandonar o esporte. Ou tu gostava ou desgostava de vez. Foi em Três Corações aquele ano. A equipe masculina da FAB ganhou. Olha aí. Dentro da ESA. Foi bastante... Pra tu ver como os treinamentos foram bons, né?
A equipe masculina ganhou e a feminina também, da FAB, né? Ah, a FAB que também legal. ganhou. E aí tu se formou em sargento especialista e foi servir aonde, Valéria? Eu me formei em 2004, final, aí fui servir em Recife. Quando eu fui servir em Recife, eu entrei em contato na escola, eu recebi uma palestra sobre Braga. Vocês conhecem o oficial Braga? Nery Braga da Silva. Isso, que foi Ele técnico mesmo. da equipe feminina há muito tempo. Da né? Força Aérea. Da Força Aérea. Um legal. ótimo técnico, inclusive, muito bom. E ele deu uma palestra na escola e deixou o contato dele na escola, né? Sim. E aí eu fiquei com aquele cartão dele na época e peguei aquele cartão e falei, vou mandar um e-mail para ele. Ele falou que eu estou me formando, que eu queria continuar a fazer, né? Porque eu achei o tempo dos guri na ESA muito baixo. Como que eles conseguiam fazer aquele tempo, né? Tipo, eu achava muito surreal. E aí eu mandei um e-mail para ele, na época, numa lan house, e ele me falou para falar com a Wilma, porque a Wilma morava em Recife. Sim. E aí, quando eu cheguei em Recife, eu mandei mensagem para a Wilma. A Wilma estava de férias, e aí ela me mandou o contato do Fioravante. Falou, eu tô de férias em Salvador, mas tem um cara que é muito bom, que é o Fioravante. Que tava indo morar lá. Que estava lá já há um ano. Já tava lá. Já estava há um ano. Só que o engraçado é que, assim, quando eu estava na escola, que eu fui escolher as vagas, eu fui numa lan house, e eu falei, eu queria ir para um lugar que fizesse orientação. Olha aí. Aí eu fui na lan house, entrei no site da CBO e tava a foto do César. Eu vi essa foto. Aonde que eu vi essa foto? Nessa lan house, quando eu fui escolher a vaga, né? Que eu vi no site da CBO. A foto E dele. aí continuou a evolução lá no Pernambuco, participando Isso. de etapas e também competindo pela Força Aérea. Isso, eu mandei uma mensagem para ele falando que eu queria continuar a fazer, que eu estava em Recife, indo para Recife. Aí, não, pode deixar que a gente treina. Eu vou te treinar para fazer. E lá eu conheci ele e a partir dali a gente começou a nossa caminhada, né? A gente começou a caminhar. E aí, em 2005, tu já estava Aí, 2005. Isso. Força Aérea, Elite, já chegou para Elite direto. Então, eu entrei em... ele já era da equipe da FAB em 2005. Aí ele falou assim, eu vou te falar do Braga. Vou falar para ti do Braga, para te convocar, porque tu corre, né? E tu faz todas as coisas, aquela coisa. E vou te inscrever na Elite. Pá, direto. E aí mas que Elite? Não, tu tem que começar já na Elite. Pá. Quando ele foi fazer a minha inscrição, em alguma etapa que eu não me lembro, na Elite, o Otávio questionou para ele. O Otávio questionou quem? Porque na época, acho que não deixavam fazer. Tinha que ter um período na A, Tinha que ter um período na A, na alguma B. coisa assim. E acho que o Otávio questionou para ele. Ele falou assim, não, Otávio, a gente vai treinar ela vai entrar na equipe da Força Aérea, vai participar da seletiva, então que ela corra na Elite. E minha primeira corrida na Elite foi no Troféu Brasil, em Brasília. Tu vê, minha primeira corrida na Elite. No Cerrado. Já sei. No Cerrado. Olha aí. E ali naquele troféu, pra tu ver, eu fui bem e deu uma rateada, porque eu me lembro que o Troféu Brasil, que era 5 dias, 3 dias, não me lembro, só classificavam as 3 primeiras. E eram 3 dias ou 4, não me lembro. E eu estava em segundo. Tava ali Islaine, eu, Ana Paula e Tânia. E só classificavam as 3 primeiras. Só que aí, como tinha pouca gente, não, vamos deixar todo mundo até o final. Aí eu caí, podendo pegar pódio das 3 primeiras, caí para 4º, né? O último dia, que era a perseguição. Eu sempre gostei muito de 5 dias. Eu não sei Quando porque... que foi o último 5 Pois dias é. no Brasil? Vocês lembram? Eu me lembro que o último que eu participei foi em 2008, Fortaleza. Teve depois disso? Eu acho que teve um isso, eu fui campeã 2009. também em Que foi 2008. não teve um 2009 no Rio de Janeiro? Eu acho que, se não me engano, foi esse aí, o último que teve. Olha aí. Pois é, o último que eu fiz foi em 2008, em Fortaleza, que eu ganhei. Eu ganhei esses 5 dias. Eu ganhava os 5 dias. Eu ganhei em 2008 e ganhei em 2006. Não, teve um em Santana do Livramento também. Mas foi antes, não? Se foi, não, acho que foi em 2010. Se eu não me engano, teve em 2010 um Santana do Livramento. Aquele que a Mira foi A desclassificada. gente leu o ranking masculino de 2006 e agora vamos fazer essa homenagem aqui para o ranking feminino de 2006. Vou abrir agora o site da CBO. Vamos mandar um abraço para a Elite D21E 2006. Primeiro lugar, Sônia De Conte. Tânia, Alceni Melo Garcia, ainda. Miriam Ferraz Pasturiza. Gabriela Emoré Martins, Soraya, também da Força Aérea, Carla Maria Cláudia, acho que é coronel, né, hoje em dia, né? Carla. Rita de Cássia Pronô, aqui de Santa Maria mesmo, né? A Rita também, da Força Aérea. Marion Costa da Silva, que fica aí os nossos sentimentos para a família, que nos deixou agora, acho, na pandemia, né? Antônia Gobo, de Juí, Raquel Lemes, que também é coronel do Exército, Lislaine Link, Wilma, Juliane e Valéria,
Mendonça, Juliana Dummel, Ana Paula Littke, Elisete Steffler e esse aí, a Elite. É uma Elite forte, a feminina daquela época. Tu vê, né? Como, eu não sei como é que era feito os rankings nessa época, porque a Lislane era uma das melhores e acho que ficou... Tu leu em ordem? Sim, Crescente. ranking. É porque é ranking, né? Às vezes contava ali 3 etapas do Campeonato Brasileiro, mais os 5 dias do Brasil, mais o Campeonato Sul-Americano que contava para o ranking brasileiro. Também tinha um que outro descarte, né? Algum descarte. Sim, tinha uma pontuação do ano anterior também. Também, né? do ano anterior, eu acho que contava o estadual também. Então, às vezes acontecia de algum atleta top, que nem o caso da Lislane, de repente não ter participado de algum evento, de alguma, não poder participar, né, de alguma prova e acabar não ficando entre as primeiras do ranking. E a gente, assim, como que era, digamos assim, essa elite dessa época comparada com a de hoje em dia, em termos de técnica, em termos de física? Hoje em dia, nossas atletas estão mais preparadas fisicamente, tecnicamente, em relação àquela época. Era mais difícil aquela época, era mais concorrência. Tu teria algum paralelo para traçar de 20 anos atrás? Então, quando eu entrei na equipe, eu me lembro muito bem do Fioravante falando assim, ó, o problema da equipe feminina hoje é que ela não corre. As mulheres não correm, as mulheres elas vão, elas fazem um trotezinho, elas não têm aquela gana daquela competição de ir para correr. Né? Tanto que o divisor de águas que eu considero assim da equipe feminina foi a Miriam. A Miriam foi a que chegou correndo o tempo todo, fazia a pista correndo o tempo todo, e aí a gente viu que a gente precisava correr o tempo todo. Porque até então era só não errar. Não era o não errar e correr. Não era só acertar e correr. Você tinha só que acertar. Era que errava menos. E o César sempre dizia isso. Falava assim, olha, você precisa correr, se orientar correndo. Né? Porque hoje a Lislane era muito boa, a Ana Paula, mas tinha aquela característica de... Não sei se é porque não tinha... Era outra época também, né? Então as mulheres, elas corriam menos. Né? E como que foi a tua... então, tu já chegou bem fisicamente. Como que foi a tua caminhada na questão técnica? Assim, quando que tu conseguiu chegar na elite com nível para ponta? Então, aí em 2005, que eu treinei, que a equipe da FAB era bem montada nessa época, a equipe da FAB quem feminina. Que era, mais ou menos? Era a Wilma, a Lislane, a Ana Paula. Soraya? A Ana Paula, uma sub que eu não me lembro mais o nome, uma sub lá de Manaus, esqueci o nome, e a Plaza. Eram 6 mulheres para 4 vagas. A gente fazia uma seletiva feminina. O Braga fazia uma seletiva feminina. Para participar. Mirandinha. Lembra da Mirandinha? Para participar do Camorfa. Isso. Tinha uma seletiva. Tinha uma seletiva feminina. E em 2005, quando eu entrei na equipe da FAB, em 2005. Fiz a seletiva, foi em Campo Grande, e eu peguei a 5ª vaga. Já em 2005. Aí eu lembrei da história do Posturiza, quando eu vi o podcast, porque em 2004 ele não foi titular. Sim. Em 2005 eu não fui titular. Eu fui correr em Bonito, em 2005 como reserva. E eu lembro de ti em 2005, porque eu me lembro do campeão do Camorfa em 2005. E aí eu corri como reserva, né, logo Bonito, uma região, foi muito bom aquela ali. E eu prometi, cara, eu preciso treinar para pegar a vaga, porque eu não peguei vaga por muito pouco. Né? Entendi. E aí em 2006 eu peguei vaga e aí eu já estava no Mundial do Brasil em 2006. Tu pegou a equipe das Forças Armadas. Sim, peguei. Em 2006 eu já participei do Mundial no Brasil. Já peguei em 2006, já. Primeiro campeonato mundial que a Valéria participou, Foi, né? primeiro mundial. Isso, primeiro campeonato que eu participei já foi em 2006. Lá em Guarapuava. Isso, lá em Guarapuava. E aí foi. Aí foi só crescente, né? Em 2007 foi em... Não me lembro, tu que tem a memória melhor. Foi na Croácia? Não, eu não fui em 2007, eu fui titular, mas eu não peguei vaga. Eu fui titular da equipe. A seletiva, Forças Armadas, foi lá em Maceió. Maceió, Praia do Gunga. Isso, lembra das urtigas? Lembro. Essa aí teve a história das urtigas lá, que o pessoal chegava com... Chegava mal. Além de orientar, né, navegar, escolher as rotas, tinha que também escolher desviar das urtigas, mas né? não tinha como desviar, né? Sorte que isso ia depois, porque o pessoal já fazia chama o caminho. de cansanção, né? Cansanção. Eu aprendi o nome lá, né? Eu não sabia que o pessoal chamava de cansanção. Foi tenso lá, 2007. E tem, o pessoal foi bem... Né? Aí em 2008 foi o meu primeiro mundial fora, que foi na... Foi na Lituânia? Na Lituânia, em 2008. Primeira experiência no exterior foi 2008. Foi. Então, foi na Lituânia. E como é que foi essa... O que tu recorda aí dessa... Foi horrível. Meu Deus, foi horrível.
Horrível por bastante. quê? Porque você sente, não adianta, né? Todo atleta, não tem que atleta de orientação que fala que vai lá fora e se sente à vontade, a primeira vez. Mas eu quero Difícil. aproveitar o termo horrível da Valéria, que falou da Lituânia em 2008. Eu participei de 12 campeonatos mundiais militares, né? E mais alguns civis. Dos 12 que eu participei, para mim foi o mais complicado. Eu não vou usar o termo horrível, mas eu vou usar um termo assim complicado, porque a equipe foi definida de última hora, eu não sei se você lembra, né? Foi definida de última hora por detalhes ali, questões, né, que não veio o caso de ser abordado. E a gente foi assim, meio de susto, né, pro Mundial. Ó, tá embarcando tal dia. Amanhã. Foi assim. Onde foi a seletiva em 2008, que eu não sei? O campeonato das Forças Armadas Foi foi onde? em Belém. Campeonato que definiu Ah, é verdade. que Samambaia. A gente saiu das Urtigas em 2007 para Samambaias foi em pra Belém. Samambaia. Mas o Foi campeonato das Forças Armadas de Belém em 2008 foi bom. Foi bom o bacana, campeonato. foi legal. Só que a seletiva porque a definição quem iria para o Mundial não foi exatamente aquele Forças Armadas. Gente, eu né? não me lembrava. E não definido tiveram um depois tempo lá na Europa de aclimatar Não. antes, um campo Não, treine não, antes, a gente porque não teve tempo. Porque eu acho que isso daí também seria... Você faria uma diferença de chegar quando vem uma semana antes, 10 dias antes, às vezes. Com que nem certeza. Se não me engano, até o Fioravante comentou no dele de ter chegado Sim, uns dias antes para Faz dar uma muito. treinada, Faz. fuso horário. Sim. Sentia essa diferença? Sim. Fuso horário? Não, e assim, foi horrível, como ele falou, comentou, foi maravilhoso, a experiência foi maravilhosa, correr no mapa no exterior foi muito bom. O horrível que a gente fala é disso aí, é da insegurança, é da Exato. falta do Chegar treino. em cima da hora. A gente Chegar em cima da chegou, hora. a gente chegou na noite. A gente chegou. Eu lembro que a gente chegou no alojamento, onde ficou alojado, Foi mesmo. aproximadamente entre meia-noite e 1 da manhã. E às 7 da manhã a gente acordou e 8 horas estava no percurso treino. Foi. No modo evento do Mundial. Então a gente teve um dia. E aí no outro dia já era o médio. Valendo já. Coisa que na maioria das vezes a gente chegava uma semana antes, né? 4, 5 dias antes, se aclimatava e tal. E aí tem um detalhe, tava muito frio. Não sei se você lembra, Valéria. Tava muito frio, tinha geada mesmo, né? Então e a gente Foi mesmo, não agora estava falando aquele tão quartel acostumado escuro. com o frio, né? Porque então teve essa dificuldade. Mas eu acompanhando, né, a internet, porque os países bálticos, eles têm uma tradição boa na orientação, né? A Estônia, a Letônia, a Lituânia, né? Tem bastante campeonato de atleta, né? O cara pode olhar mundial aí, sempre eles chegam, né? Chegam bem. Estônia forte também, né? Foi nesse Mundial que fazia divisa com a Rússia? Não, Não, na foi no Estônia outro, em foi, né? 2009. no Ah, outro, tá, foi nesse A então. Estônia que Que fazia aí- divisa com a Isso Rússia. aí no outro ano eu também peguei vaga, daí eu fui em 2009, fui pra Estônia. Foi na Estônia daí. Foi, agora eu tava lembrando, Lituânia, Estônia, países... E tu conseguia vizinhos perceber ali. uma evolução das idas? sim. Qual ida para o exterior que tu acredita que teve a questão que o Pastoriza fala, às vezes de uma virada de chave ou voltar mais confiante? 2010, com certeza, né? 2010. 2010, que a gente fez o camp training de um mês lá, Sim. né? Lá na Noruega. Na Noruega, não Ah, foi? Suécia. participaram Suécia, do- Noruega. Suécia e Noruega. E participaram França. do Mundial Isso. Civil. E França. Participaram do Isso, Mundial participei do Mundial Civil e Civil. participou do Ringen. Foi essa que o pessoal fala Sim, bastante aqui, exato. né? Olha aqui, É. temos uma foto. Me ajudem. Isso aí Foi. foi na Suécia. Me ajudem aqui, ó. Tem um lago lá na Suécia, lá em... Tânia, Ronaldo, Kamler, Kamler, quem é aquele lá? Sidinaldo. Sidinaldo, Sidinaldo. Valéria Fioravante, Raquel Raquel, Raquel Lemes, Olha ali, o Pastoriza, casal Pastoriza, o Kleber, Kleber, Kleber. Bortoli, Porto. e aqui, Ironir. Ironi e o Gelson. Gelson Mas Togni. olha só, esse pessoal aí passou. Sim, inclusive, o que eu posso falar é que esses foram os mapeadores, o Gelson e o Kamler esse ano. Ah, E eu sim. me lembro muito, muito do Kamler chegando no percurso e falando assim, gente, como eu aprendi hoje a mapear. Ah, olha aí. Olha a diferença que faz você levar os caras para o exterior. Porque ele disse que deu E a gente sabe que o Kamler hoje no Brasil, Sim. Sim, né? Não posso nem falar nada, que o Kamler ninguém tem, né? É uma pessoa... olha É um aí. mapeador excelente. E ele falou, e eu me lembro dele falando isso para mim na chegada dos percursos, em 2010, ele falou assim, como eu aprendi, como eu tenho uma visão diferente hoje do mapeamento. Porque tradicionalmente só leva o atleta, né? Como é que é a comissão técnica? Ele leva um técnico, um chefe de equipe, a equipe não é Normalmente vai, né? Uma comissão técnica, uma né? comissão técnica, e aí foram... Naquele ano Bah. foram os dois
Foi. E a gente aprendeu muito. A gente ficou, acho que foi um mês na Europa? Deu 37 dias aproximadamente nesse período aí. Eu não sei se, né? Não sei se vamos. Então, não está acabando a nossa série de podcast, mas se o pessoal nos pediu, a gente resolver um dia fazer mais podcast, seria uma honra receber qualquer um desses aqui. A resenha ia ser muito boa, né? Com certeza. Teve alguns que já recebemos, já né? recebemos. No caso do Kleber, alguns, teve aqui o Fioravante, pois é. Já participou, então. Borto também. Mas o Ironir está nos devendo, né? O Ironir, o Kamler também. E aí, o que Então, e é a diferença de treinar 37 dias, a diferença de chegar no Mundial bem melhor. Nossa, a gente chegou bem melhor. Né? A gente chegou confiante. Respira orientação por 20. Nossa, o terreno também, a adaptação, né? A gente conseguiu se adaptar ao terreno, mesmo com todas as dificuldades que a gente teve. E qual foi a maior dificuldade de terreno? Teve algum... É muita pedra? Como é que é? Muita curva de nível? Geralmente, o que... É muito branco? É muita velocidade? A dificuldade que eu tive nesse Mundial Exterior foi justamente a dificuldade que eu tive no Kamov, que depois a gente vai falar mais à frente. Mas a dificuldade de você... O medo do erro e você não saber onde está. Porque, diferentemente do mapa do Brasil, que tem muita trilha, que tem muita cerca, que tem muita estrada, que você pode errar, mas você se acha. Lá fora, não. Lá fora demora um pouco mais. Se errou, é difícil. Se errou, você tem que... E os gringos têm uma habilidade de se reencontrar fácil, né? Parece. É uma habilidade mais natural, né? Esse treino de forma mais... começa desde de novo, né? Então se torna algo mais natural, né? Porque a gente que é formado mas já com uma... Qualquer talveguinho eles consideram trilha, né? Eles têm essa coisa de mapa terreno muito mais né, na cabeça. A gente é acostumado com cores. Exato. Com verde, azul. Verde, eles não, eles são acostumados com as linhas. Como eu aprendi. Né? Eu quero aproveitar uma colocação da Valéria, que ela falou da questão do medo, né? E a gente aborda aqui, já abordou em vários podcasts, da questão física, a questão técnica e a questão psicológica, mental. E tu falou do medo. Como é que você lida com essa situação aí? Então, isso para mim é muito forte. Porque eu aprendo, quando eu vou de um ponto a outro, olha só, para você ver, eu já penso, se eu errar aquele ponto, o que eu vou me segurar? Isso, às vezes, já é um erro, já é errado. Eu conversando agora contigo, pensando, por que eu faço isso? Mas eu abordo assim. Isso é muito forte para mim. Porque quando eu erro, de fato, daí eu já tenho que pensar no que eu vou abordar para não ficar zoando ali, né? Que é o que não pode. E isso é muito forte para mim. Eu não tenho aquele pensamento de que, eu já vou... Por isso que eu sou uma atleta mais comedida. Essa aí seria uma próxima pergunta. Eu ia te perguntar, você... Por isso que eu sou uma atleta mais comedida. Observando, né? Assim, eu percebo que você é uma atleta um pouco mais conservadora, né? Arrisca menos, né? Arrisco menos. Por conta, talvez, dessa questão... Do pós. Sim. Sabe? Do se segurar em alguma coisa. E no Brasil você tem. Sim. E lá fora, tal como o mapa do Camofa esse ano, era assim. Se você erra, para você saber onde você tá, meu amigo, é difícil. Foi bem difícil para mim o Camofa. Diferente do mapa do Gaúcho. O mapa do Gaúcho, de São José do Norte, tinha trilha. Tinha as trilhas, tinha as estradas, tinha muita curva de nível, mas tinha os bloquinhos ali, né? Tinha ali os quadrantes. Mas no Camofa, não. No Camofa, eu até falei, cara, a gente não tá no Brasil. O mapa do Camofa foi assim, ó. Uma experiência traumatizante, porque eu estava fora da orientação e me vi de encontro com isso. Me vi de encontro de, cara, eu tenho que chegar no 1 e preciso acertar preciso acertar o 2. Porque senão, se você, qualquer erro, você vai acertando, mas uma hora que você se desconcentra e erra, aí para você se achar... Não tem ponto fácil. Não tem. Se você não pegar uma carona, se não tiver alguém, cara, você demorava muito a se achar. Muito a se achar. Lá no mapa do São José do Norte. Né? Esse mapa foi bem comentado, bem famoso, né? Tá bem... Mas, assim, uma curiosidade, né? E falando lidar com situações que a gente está também abordando agora, a questão da orientação feminina, como que é para uma mulher, e a orientação predomina o gênero masculino, né? Como que é para uma mulher ficar 37 dias, né, treinando? E essa questão, né, dos ciclos da mulher, questão hormonal, quanto é mais difícil quando vê essa questão, conciliar, não sei, essa situação aí. Engraçado que eu vi o podcast da Miriam e eu tive a mesma dificuldade dela, que foi a comida. Para mim, a comida também era pior para mim. Porque nos mundiais que a gente ia,
A gente ficava uma semana, 10 dias, não sei. Era muito menor. Então, a gente comia mal, mas era pouco tempo. Quer dizer, eu comia mal porque eu não me adaptava, né? Eu sou também um pouco mais restrita para alimentação. E ficar 37 dias assim também foi, nossa, foi doído. A parte de alimentação para mim foi... A alimentação. Sim, tanto que cabe aqui, não sei se cabe, eu e a Miriam, a gente combinou de levar um monte de comida na bagagem. A gente levou um monte de comida. Eu falei, tu vai levar tanto, a gente vai levar tanto. Frango, Eu levei salame, tanto, a gente levou um monte de coisa na bagagem, a gente se dividiu. Sim. Vamos levar um monte de coisa, eu vou arriscar e vou levar um monte de coisa também, comida, pra gente não passar fome, porque não tinha. Além de ser cara, né? A gente não achava, não tinha achado feijão. A gente achava feijão lá na Europa, acho que não, né? Não, lá não tem. Não tem, entendeu? A gente até achava carne, que era muito cara, mas feijão, essas coisas que a gente está acostumado, né? O brasileiro. Eu tenho uma pergunta, Valéria. O que tu considera, assim, para você foi a tua maior conquista na orientação? O Camofa, sem dúvida. Camofa, 2014. 2014, você foi 2014, campeã brasileira da Sim. Como é que foram... Ganhou os 2 percursos, 3? Não, porque o Camofa... Não, o Camofa, acho que é do atleta conservador, né? Estou falando agora disso, por quê? Porque eu fui campeã do troféu dos 5 dias em 2006. Minha primeira competição na elite foi no Troféu Brasil, em Brasília, que meu desempenho foi muito bom. Fiquei em 4º, né? Já estava ali brigando já. Aí em 2006 fui campeã aqui na 4ª Colônia. Na 4ª Colônia. Em 2008 fui campeã em Fortaleza, dos 5 dias. E assim, o Camofa, ele tinha essa característica de ter muitos percursos. Então, eu sou mais conservadora. Especialmente esse de 2014, nem todos. A maioria, na verdade, dos Camorfas eram 2 percursos, médio e longo. Isso, é verdade. Em 2014, particularmente, foram 4 percursos. É verdade. 2 médios e 2 longos. 2 médios e 2 longos, e somava o ponto, São Pedro da Aldeia, eu estava lá. Era 1.000 pontos, não me lembro a regra. Era 1.000? 37, 40? Camofa. Era somatório de tempos. Era a Fórmula do 1000, né? Foi aquele ano. Mas aí é somar o tempo da na mesma. Só para a gente explicar, a Fórmula do 1000 é a fórmula que é utilizada no ranking da IOF, né? Que é baseado o tempo do vencedor, converte para 1000 e aí pelo tempo do segundo, terceiro, vai fazendo um 990 e poucos, né? Uma pontuação que está relacionada ao tempo do vencedor. Sim. Né? Então é tipo isso, como eu sou mais conservadora, então quando você tem mais percursos, eu fico mais no meio ali, na meiuca. E aí, quando um atleta vai mal e outro vai melhor, acaba que no somatório ali fica... Na média. Quem está na média. Entendeu? E eu perguntei de uma grande conquista, né? E já teve alguma decepção grande? Algo assim do tipo, essa escorreu pelos dedos. Tava na mão e, de repente, por conta de algo... Sim, em 2009 eu fui campeã. Eu ia ser campeã brasileira, porque acho que eram 3 etapas, eu acho. Campeonato Brasileiro. E isso aí, em 2009, eu fui campeã na etapa no Cerrado, em Brasília, em Formosa. Cara, eu não me lembro as outras 2 etapas. Eu me lembro que a primeira eu fiquei bem, a segunda eu ganhei, e a terceira, eu acho que era só completar. Só que o que aconteceu na terceira etapa? Houve um erro da organização, acho que foi em Livramento, não me lembro, acho que foi em Livramento. Eu estava fazendo um percurso, e eu acho que eu tinha um ponto 45, eu não me lembro o número, o código. Eu bati no 45 e não tava o prisma, tava o picotador. E eu olhei assim, cadê a base eletrônica? Cadê a base eletrônica? Não achei. Eu não sei se tu lembra disso. Eu lembro dessa história. Não foi no Livramento, não. Foi em outro local, não foi no Livramento, agora não. Foi no Centro-Oeste, foi no Cerrado. Porque eu me lembro que eu conversei com o Alvin, agora eu estava lembrando. Eu bati no 45, falei, cara, cadê meu 45? Mas tá aqui, o ponto tá aqui, 45. Não era o mesmo acidente, mas era o mesmo ponto. E aí vou picotar e vou embora. Não tá ali, vou picotar no mapa. E eu acho que eu bati num Talveg, o ponto era uma colina, eu acho. Botaram o ponto no lugar errado. Picotei e fui embora. Quando eu cheguei, eu fui desclassificada. Eu falei, não, mas eu picotei o 45, tá aqui? Não, mas não é esse o 45, esse 45 é de amanhã. Aí eu, cara, mas como assim vocês botaram o mesmo código no terreno? Tipo assim, eu não posso ser desclassificado, eu ia ganhar o campeonato naquele ano. Aí, não pode. Não é o mesmo acidente. Eu falei, então não podia ter botado o prisma lá. E foi. Eu entrei ainda com recurso, eu entrei com recurso, mas foi negado. Mas assim, tava na minha rota,
Eu bati no 45, que não era o código, só que não estava a base eletrônica, mas estava o picote, estava o ponto, e não era o mesmo acidente. E aí eu fui desclassificada, pra tu ver. E aí isso aí para mim fiquei muito mal, porque eu ia ser campeã das 3 etapas. Mas quem nunca, né, teve uma situação assim de ser desclassificado, às vezes, né, tá com um evento às vezes na mão e acontece, né? Infelizmente é do esporte, faz parte e cabe a nós atletas, né, digerir aquilo ali, né, e segue para a próxima. Né? Segue o A baile, gente né? falando em decepções, dificuldades, aqui nos bastidores a Valéria estava comentando de alguma dificuldade, de alguma prova muito difícil que ela fez de orientação noturna. Acho que até foi na Europa, né? A gente não abordou a questão da orientação noturna em nenhum dos episódios. Aqui no Brasil, eu me lembro que, olha, eu participei de um sprint, um campeonato em Tiradentes, que teve um brasileiro, acho que uma Copane em Porto de Galinhas, agora que teve o Pastoriza organizou o Campeonato Gaúcho de Sprint com orientação noturna. Sim. E eu fiz uma do Sérgio Brito agora, que ele fez lá na UFJF. E eu passei do lado do ponto e não enxerguei. Né? A orientação noturna, ela é um desafio extra. Né? Tivemos algumas poucas provas, né, no Brasil né, noturna. Tu gosta, Valéria, de correr no Então, noite? Eu me lembro de 2010, da gente correndo noturno no Capitreine, na França. Foi na França, não foi? Sim. Naquele castelo lá. Não, mas não era no castelo, era em outro lugar, né? E eu me lembro que era um percurso muito difícil para ser noturno, porque tu pensa assim, o que tu pensa na tua cabeça? Vou fazer um percurso noturno. Sprint urbano. Não era sprint, era floresta. Não era sprint. Não, era floresta. Era percurso normal. Era floresta. Na floresta. Era um percurso normal e a gente passava próximo a penhascos. Era um penhascão, era um derradeiro. Eu me lembro muito que eu tava assim, a gente andando e eu olhando assim, cara, um penhascão assim, ó. Mas muito. E o pessoal bota a galera ali mesmo pra, tipo, vamos, né? Vamos. Sim. E foi em 2010, na chegada. E nesse mesmo dia, acho que de manhã foi o nosso sprint no Castelo. Acho que de manhã foi o sprint no Castelo, à noite foi esse percurso floresta noturno. E eu me lembro que quando eu parti, acho que tu não lembra, não sei se tu lembra que tem uma memória tão boa, que eu não sei. Tu lembra da gente... A gente não estava acostumado ainda com os sprints, né? Na Europa já estava um pouco mais avançado, né? E a gente dando volta naquela escola, para sair daquela escolinha em 2010. Tu lembra disso? Tu lembra da gente comentando isso? Eu lembro que teve uma situação ali inusitada, engraçada, né? Os brasileiros se encontrando dentro da escola e não conseguia sair da escola. Sim. Por quê? Porque já tinha começado lá na Europa esses sprints um pouco mais difícil, né? Claro. Eles já estavam em 2010 já. E a gente não estava ainda com esse tipo de característica. E, Pastoriza, né? Como é organizar um evento de orientação noturna? Qual a tua opinião sobre a orientação noturna? Eu acho que para organizar não muda muito. Não vejo, assim, muita diferença, né? Eu organizei alguns noturnos. A gente criou aqui o CGO Sprint com uma das provas noturna. Não vejo nenhuma dificuldade, assim, além da normalidade, né, de que é organizar um evento qualquer. E sim, para os atletas praticarem orientação devido à questão da visibilidade, aí sim muda, né? Sim. Aí aumenta a dificuldade, né? Veio o medo de novo, né? Para nós veio o medo. Porque eu me lembro que na França, a gente estava com muito receio, porque a gente era mal equipado com as lanternas, lembra? Sim. A gente não tinha o headlamp. A galera lá com poste na cabeça, aquecendo com poste, lembra? Aquele todo mundo com poste assim na cabeça e a Sônia correu com uma lanterna de mão. A Sônia correu com uma lanterninha desse tamanho assim, de mão. Bota corajosa, Sônia. Sim. Eu me lembro que a gente ficou esperando a Sônia, orando para que ela chegasse. Eu quero aproveitar o gancho, adiantar quando vê, a gente vai entregar um presente especial por ela ter vindo aí na noite mais fria do ano, uma lanterna de cabeça da Silva, lançamento mundial, a linha mais leve de lanternas do mundo, apenas 38 gramas, com bateria recarregável USB. Não precisa estar comprando pilha. Já tem a bateria. Já é recarregável USB e pesa só 38 gramas. São 250 lumens. Então, esse aqui é o nosso regalo que a gente está entregando para a Valéria, fazendo um gancho. Né? Muito obrigada. Seria no final, mas já estamos fazendo um gancho. Agradecer aí por ter vindo com esse frio aí enorme. E eu te pergunto, Pastoriza, como que a tua experiência com orientação noturna lá fora? Tu comentou que o pessoal lá fora faz mais, né? Treinam mais à noite, como é que é isso? Porque
Eu escutei algo sobre a equipe da Suécia, o pessoal comentou que a equipe da Suécia busca treinar à noite, né, para poder sentir o terreno, para Isso, se adaptar verdade. de uma forma mais natural ao terreno. Né? Porque qual é a dificuldade técnica? Quando que aumenta a dificuldade técnica? Quando você não tem visibilidade. Né? Você pega um mapa onde você tem visibilidade mais longe, você consegue navegar com mais facilidade. Quando você não tem visibilidade, né, pega uma floresta mais fechada, o nível técnico aumenta. Então, eles fazem isso propositalmente. Vão treinar à noite, com menor visibilidade. Para o quê? Para aumentar o nível técnico deles. E aí se torna algo mais natural, ele sente o terreno, a pessoa, tô subindo, tô descendo. E aí depois, quando vai correr durante o período diurno, se torna mais fácil, né? Falando em visibilidade, eu andei treinando, né, com o Pastoriza. O Pastoriza, ele também comentou comigo algumas técnicas, escolhas de rota dele, né, algumas estratégias que privilegiam a questão da visibilidade, né? Às vezes até teve pontos, situações de rota que o Pastoriza falou, não, olha aqui, às vezes vale a pena subir a curva de nível para atacar de cima e ter mais visibilidade. É uma coisa que eu eu por uma curva de nível já não subo, mas o Pastoriza... Sim. A questão da visibilidade. Às vezes tem aquela ilusão de que eu vou perder um tempo aqui. Mas, de repente, você perde um pouquinho, né, no início da tua rota, mas você vai ganhar mais na frente. Porque a escolha de rota é isso, é uma análise, né, de forma geral de toda a rota. Onde é que eu vou... Né, se eu vou ganhar, eu vou perder tempo. Talvez eu vou estar perdendo um pouquinho, às vezes, no início, mas vou ganhar mais lá no final, né? Se eu for... Um exemplo, né? Pegar uma rota mais por cima, né? E ter melhor visibilidade para desenvolver uma velocidade maior, né? Os atletas europeus fazem muito isso, né? Com a gente certeza. acompanha, quando acompanha, você pode ver que eles sobem. O que o brasileiro faz? O brasileiro não, mas a gente acompanha. Tu passou do lado do morrinho, tu passou... Não, eles sobem o morro. Eu vi muito isso no Daniel Rubin uma vez. Ele fazendo o percurso, ele subia. Falei, por que ele não passou do lado? Só acompanhou. Ele sobe, ele vai e sobe. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Não quer dizer que vai subir em todas as rotas, né? Isso não é uma regra, mas é analisado cada pernada, né? Vai ter pernada que não compensa na subir, mas vai ter pernada que vai compensar. Então, na visibilidade, né? Na questão da visibilidade, né? Na questão da velocidade, né? Que é isso que vai fazer a diferença na tua escolha de rota. Acho que, né, a Valéria aí já morou em vários lugares do Brasil, acho que também a gente poderia abordar agora a carreira clubística dela, né? O que tu pode contar para nós, Valéria, de quais clubes tu já fez parte, de diretorias e como que foi essa tua situação com clubes? Então, aí eu morava em Recife, era um desejo fazer um brasileiro em Recife, só que para fazer um brasileiro em Recife, tinha que existir uma federação. Para existir uma federação, tinha que ter 2 clubes. Então, para existir uma federação, tinha que existir 2 clubes. E só existia o Sargento Wolff. Sim. Aí a gente fundou o Clube de Orientação dos Guararapes, Coguara. Né? Sendo eu presidente, eu fui a primeira presidente do Coguara. Olha aí. E eu me lembro bem direitinho, a gente, no apartamento que a gente morava, tinha uma churrasqueira, e ali naquele churrasco a gente fundou a FEOP. Fundadora. Que foi a Federação de Orientação de Pernambuco. Tu estava no churrasco de fundação da FEOP. Tá, a gente no churrasco, como é que vai ser? Como é que vai ser o nome? Eu lembro direitinho da gente, vai ser FEOP, vai ser FEPEL, a gente pensando no nome. Eu me lembro disso, me lembro Sérgio Luiz, o pessoal de Recife ali, né? O Haroldo, Flávio, mandar um abraço para eles, são pessoas sensacionais ali, do Nordeste ali, o pessoal da Paraíba. Que hoje a orientação no Nordeste, em termos de número de praticantes, né, ela está muito evoluído. Né? Em todos os níveis. Talvez no passado fosse mais NUB, agora já chega, por exemplo, no Mundial Júnior que está tendo na Itália, tem 2 jovens. Temos 2 jovens do Nordeste no Mundial Júnior. Inclusive, aproveitar o gancho aqui, né, parabenizar nossos, eu falo garotos, né, nossos meninos ainda, né? Tá representando. Que estão lá representando o Brasil, né? O Aldrey, que é aqui do Cosme, né? Claro. Do Colégio Militar, né? O Luiz Guilherme, né? Lá de Fortaleza, o Luiz Guilherme também, e o Luiz Felipe, né? Que também são os 2 do Nordeste. Eu vou falar Nordeste que eu não sei exatamente quais são os clubes deles. Mas só para abrir um parênteses, falando em Mundial Júnior, falando em
FEOP brasileiro. 2006, o brasileiro que vocês organizaram lá em Porto de Galinhas, não? Porto de Galinhas. Porto de Galinhas foi o primeiro evento com a apuração EMIT. eletrônica, o EMIT. E agora está chegando no Brasil o sistema chinês, falando em colégio militar, o Aldrey recebeu lá do Colégio Militar de Santa Maria. É uma doação do sistema de apuração eletrônico chinês, Legal. o Hui Chang, que diz que é do nível do Sport Dente, até melhor, com GPS integrado, tempo real. Tá vindo para o Brasil uma opção para concorrer com o Sport Dente, com melhor custo-benefício, qualidade. Então, fazer esse agradecimento, destacar essa empresa chinesa inovadora que está chegando, né? E, enfim. A gente precisa, né? São equipamentos essenciais, né? Sim. A prática do Essenciais. esporte, né? Fazem uma diferença muito grande, né? Então, Esse mês de julho, outro parênteses, o Cosme, que é o nosso clube aqui, o clube do Aldrey, que está trazendo esse material para entrar no Brasil, está fazendo 34 anos, o nosso clube, 34 anos de Sim. pioneirismo, e a Valéria, ela foi presidente, a primeira Sim. presidente do Cosme. Sim. E aí, como que foi parar Sim. na presidência do Então, nosso clube? Então, quando eu comecei a orientação, eu me lembro direitinho que o César falou assim pra mim, tu tem que fazer parte de um clube. Eu falei, mas qual é o clube? Tu vai fazer parte do melhor clube de orientação do Brasil. Isso em Recife. Mas qual clube? Clube de Santa Maria. Mas a gente está em Recife. Porque antes de fundar o Coguara, Sim. tu vai fazer parte do Cosme. Aí eu era do Cosme antes de fundar o Coguara. Olha aí. Então, antes de eu ser presidente do Cosme, eu fui presidente do Coguara. Sim, Eu já tinha sim. experiência do clube do Coguara, onde nós filiamos, cara, a gente filiou mais de 2.000 atletas na CBO. Porque naquela época, para correr o brasileiro, tinha que ser filiado à CBO. Então, toda vez que tinha um pernambucano que a gente fazia, eu filiava todo mundo. Eu mandava a ficha para a CBO. Eu tinha um trabalho assim, nossa, era um trabalho muito forte, manual. Eu filiei muita gente do Nordeste. Corria um pernambucano, eu já filiava na CBO. Já dava um número para que pudessem correr o brasileiro em 2006. sim. E aí depois fui presidente do Coguara e depois assumi o Cosme. Então, quando eu fui assumir o Cosme, aí eu fiquei com medo. Falei, bom, o Coguara estava nascendo. Nasceu comigo, eu pari o Coguara. Mas o Cosme já foi parido. E o Cosme era o melhor clube de Mas orientação isso já do Brasil. foi um tempo depois. Foi em que ano isso? 12, 13, 2013, 2012. já uns anos depois, né? Que vocês mudaram daí, vieram para Santa Maria, né? Isso, a gente foi transferido em Permanecem 2010. até agora, né? Isso. A gente foi transferido para Santa Maria, teve aquele período do Equador. Sim. E depois continuamos aqui, né? E aí eu me senti o peso. O que tu lembra Ah, desse o período Cosme- de peso ali? Ah, Teve o Cosme é diferente, O pessoal né? reclama mais. Não, o Cosme ele é um clube de excelência e ele é o melhor clube do Brasil, Olha aí. né? Assim, porque o Coguara hoje não existe. Então, para mim, o Claro. Coguara era do meu coração, Claro. né? Era meu filho. Mas o Cosme, ele tem uma tradição. Na época, eu recebi do general... esqueci o nome do general. Etigói. Das mãos do general Etigói. O clube de amigos da terceira DE. Assim que eu assumi o clube, aí eu percebi o peso do clube. Porque ele falou um monte de coisa pra mim, general Etigói. Elogiou um monte o clube, falou bastante bem, sabe? Posição de destaque. Eu falei, cara, o Cosme tem uma tradição muito grande. Tanto pela excelência do clube, a diretoria sempre foi. Me chamou a Né? atenção, que eu estava mais ou menos nessa época conversando com o Rogério Campos, que era presidente da FOSP, e ele falou assim, eu não consigo entender o Cosme, porque eu chego lá para campeonatos, eles têm atleta nível A cortando laranja na chegada. E eu aqui, um atleta nível A é algo, né? A relíquia. Ou seja, aqui tem atleta nível A para organizar um evento que dá para colocar na chegada, cortar laranja, na opinião dele, né? E o Cosme, ele tem uma característica, cara, de que todos que assumem alguma coisa nele vestem a camisa e querem ser os melhores. Então, tipo assim, os presidentes que passam, né, a equipe, tu pensou, o outro já está fazendo. Ah, não, tinha que botar um ponto assim. Não, agora. Para ontem, Pascotini, sabe? Eu não lembro agora que eu lembrei. Mas tem N nomes. Então, o clube, ele tem um peso muito forte, porque as pessoas que trabalham nele são muito boas. E as que chegam, elas têm que seguir a correnteza. Porque senão, porque o clube é diferente, sabe? É uma coisa, eu senti isso, o tempo que eu estou no Cosme, eu percebo isso. Que os que chegam no clube percebem como é que funciona o trabalho. É um trabalho que tu não precisa ficar direcionando. Todo mundo, né, já abraça, já faz, todo mundo dá o seu melhor, né? Então, foi um peso muito grande. Ser a primeira presidente do clube ali foi... Imagino. Nossa, foi assim, eu sentia muito.
E Muito. tu comentou agora de Equador, né? Logo em seguida, acho que foi 2014. 14. No ano seguinte, tu já Aham, eu foi corri pro Equador. E como que tu como é que foi essa... Tu trabalhou com orientação? Como é que foi? O que foi? Então, O agora, que tu lembra? pois é, agora tu falou, eu lembrei, porque já tinha saído minha transferência, eu acho. Porque o BCA tinha saído, né? Então, quando eu fui no Camorfa, eu já fui feliz que eu já ia embora. Ah, sim. Agora eu lembrei, nem tinha lembrado disso. Que quando eu fui correr o Camorfa, eu já estava assim, meio que feliz que já tinha saído minha transferência para o Equador. O meu último compromisso era correr o Camorfa e seguir. Seguir viagem lá. E lá foi uma experiência sensacional também, com orientação. O mesmo trabalho que a gente teve ali de criar o Coguara, em criar o FEOP, semelhante foi no Equador, né? Que eles tiveram que mapear, fazer percurso, ele e o Bortoli. E aí eu estava junto com a equipe do Equador. Teve os mapeadores que foram para lá, o Pastorizo, o Hélio. Então, foi muito bom, sensacional, assim, no Equador. Esses quase 2 anos, foi 1 ano e meio lá. Aprendi muito, bastante também. Interessante. Uma pergunta que eu fiz para a maioria dos que estiveram aqui trocando ideia com nós, quais as expectativas aí para o futuro da nossa orientação aí no Brasil? O que você espera da orientação? Então, a orientação está... O que eu posso dizer? Ela está numa crescente em termos de evolução técnica, né? Técnica, eu digo, dos mapas, dos atletas. A equipe feminina mesmo hoje corre. A equipe feminina, diferentemente de quando eu entrei, né? Hoje as mulheres correm bastante. Correm o tempo todo. O nível melhorou muito, assim, das meninas. Nossa, deu um up, assim, né? Que como eu tive uma lacuna, eu corria, tive uma lacuna ali das gravidezes. E depois eu vi, quando eu voltei, que o nível melhorou muito, assim, fisicamente falando, né? Fisicamente. A técnica também, né? Só que em todos, até nos percursos, nos mapas, né? O que eu espero é que continue crescendo, né? A única coisa que eu sinto ainda, assim, eu não sei, uma sensação, é que quando eu corri a primeira vez no Campeonato Gaúcho, tinha 280 atletas. Hoje um gaúcho dá 120. Por aí. Isso aí que eu não entendo, essa contrapartida. Também não pesquiso sobre. Talvez vocês saibam mais que eu. Eu não consigo entender essa disparidade aqui. O esporte melhorou, os mapas melhoraram, o nível dos atletas melhoraram. Temos sistema eletrônico, temos chuteira vindo agora, que na minha época a gente só comprava chuteira indo lá. Sim. A gente corria com lanterna de mão. Você tem ótimos fornecedores. E, em contrapartida, os campeonatos brasileiros têm menos gente. E aí, parceiro? São Eu não duas. consigo. A gente costuma dizer assim, o esporte, né? Não só a orientação, a maioria dos esportes, elas têm 2 vertentes, que é a vertente participativa e a vertente competitiva. Então, assim, falando da vertente competitiva, a gente melhorou, evoluiu, né, em mapas, tecnicamente, participação, atletas indo para o Mundial. Quando é que os atletas participavam de um campeonato mundial júnior, que nem temos agora? Então, a gente evoluiu realmente nessa parte. Só que a gente perdeu na vertente participativa. Sim. Né? Perdeu mesmo. Nós tínhamos campeonato brasileiro batendo 1.000 atletas participando, campeonato gaúcho com 300, 400 atletas, e hoje dá 100 e poucos atletas. Então, fica um desafio aí. Talvez alguém tenha essa resposta, venha, né? nos trazer, ou eu- comente aí eu, o de que todos- temos que fazer. De todas as que a gente recebeu Voltaram a aqui ter no podcast, atletas. eu fico com quem não assistiu, escuta lá o do Otávio. Ele eu falou a escutei. questão do celular, do streaming, da diversão em casa, Netflix, YouTube. Essa, para mim, é uma Sim, década que é pode difícil ser. de Esse é um comentário que eu comento até no dia a dia, na roda de amigos, e a gente faz o seguinte comentário. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, era uma dificuldade para conseguir vaga no time de futebol, para jogar um futebol no quartel, por exemplo. Hoje você não consegue gente para jogar. Então começa. Não tem. Para você jogar um vôlei num clube final de semana, às vezes você tinha que estar lá e brigava para achar. Para conseguir a vaguinha lá na quadra de areia para jogar. Hoje a dificuldade é outra, é encontrar gente para ir jogar. Né? Então eu acho que Pode ser também, a questão das gerações aí, né? Mas a nossa gente evolução. é apaixonado pela orientação, né? Apaixonado por Sim. não conseguimos nos livrar desse vício, né? Então vamos vício bom, né? continuar mantendo forte.
Sim. E já que a Valéria fez o gancho, estamos dizendo aí que a gente está embarcando na Europa em um navio com produtos da Silva, da No Name, da VJ, muito produto para orientação. Quero agradecer aí o Fioravante e a Valéria, que já encomendaram 3 pares, inclusive para o Theo, para o filho. E como o Pastoriza perguntou de futuro, e como a gente está falando de Theo, estamos falando de gravidezes, como diz a Valéria, como é participar de um Camorfa com 2 crianças em casa? Que foi essas questões femininas da maternidade? É diferente? Consegue se concentrar? É diferente, né? É diferente. Porque o último Camorfa que eu tinha participado era 2014. Não, minto. Foi 2014 que eu fui campeã. Aí depois vieram as gravidezes. Daí eu participei em 2022, eu acho, na Serra. Que eu fiquei em segundo lá, no percurso. Mas é diferente. É diferente. A Miriam mesmo, eu vi o podcast dela. E você não tem descanso, né? O descanso noturno não existe. Porque o atleta se preocupa em chegar, conversar, falar do mapa, do percurso, aí vai para o alojamento, aí vai descansar, Sim. vai conversar, falar de percurso, aí vai para o jantar, falar de percurso, vai para a noite, falar de percurso. É isso, a gente respira. E com a criança, não. Com as crianças é diferente. A rotina muda, o perfil muda, Sim. as prioridades mudam. Hoje, a minha prioridade são que as crianças vejam a gente fazer orientação. Antigamente eu tinha muita gana por ganhar, por ir lá, por fazer, sabe? Só que hoje eu preciso que eles vejam a orientação, porque o esporte ele leva para o bom caminho. Ele é o que consegue resgatar. Eu nunca esqueço uma entrevista da Xuxa, que a Xuxa, só mudando rapidamente, ela tem a Sasha, e a Sasha tinha tudo para ter tudo. E ela falou isso, ela falou, minha filha tinha tudo para ter tudo. Quando eu vi que ela gostou do vôlei, eu falei, eu vou investir no vôlei, porque no vôlei ela não vai ter tudo. No vôlei, ela vai ter que correr atrás, porque ela não vai ser convocada porque ela é filha da Xuxa. Ela tem que treinar para ser boa. E ela não conseguiu ser boa o suficiente para estar na equipe brasileira de vôlei. Mas aquilo ali trouxe disciplina para ela. Ela dormia cedo, ela treinava, ela queria muito estar na equipe. Né? Então, ela teve uma disciplina. Ou seja, ele leva... Falei, cara, que sacada que a Xuxa teve. Ela botou a filha num lugar que a menina, o único lugar que ela não tinha, se ela não conquistasse. O esporte faz a diferença. O esporte faz diferença. Com certeza. Entendeu? E é isso. Então, mas e como é que... E essa parte, assim, então, só para confirmar, tu foi pro Camorfa e o Fioravante ficou em casa. Esse agora? É porque no outro a gente já foi juntos. Em Foram 2022, juntos. Eu já tinha ido pro Camorfa. Com as crianças. Com as crianças. Tá, a Lívia tinha 1 ano. Ah, sim. Mas nesse agora de São José do Norte... Nesse agora eu fui sozinha. Foi sozinha? Fui sozinha. E aí me deu uma lesão lá em janeiro. Eu tinha uma lesão no quadril, eu fiquei parada. Nesse agora eu fui porque não tinha equipe formada. Foi para representar. Diferentemente, quando eu entrei, que eu fiz uma seletiva, esse ano a gente não tinha equipe feminina. Só tínhamos 3, precisava da 4ª mulher. E aí eu falei, cara, eu não queria ir porque não tinha corrido. Eu tinha corrido o gaúcho para fazer ponto, para não ficar sem correr, mas não estava correndo. Até eu vi que o César falou que eu estava correndo, não estava. Falei, cara, eu preciso ir no Camorfa, então. Daí eu fui com as crianças. É isso que é ruim. A Lívia sofreu muito quando eu fui, sem ela. Aí o César foi para lá quinta-feira para me encontrar, né? E a gente sente muito. As crianças... E porque eles gostam, eles queriam estar juntos. O Theo questionava, mas por que eu não posso correr? Por que eu não posso correr também, mamãe? Eu falei, meu filho, porque é uma competição de militar. Mas eu queria correr. Eu falei, mas não pode. Entendeu? As crianças queriam correr. E eu senti bastante isso também. E aí não é fácil, né? A questão psicológica, né? Tu separar, né? Não consegue separar, na verdade. É difícil. Então, bem difícil. Acaba influenciando. Tanto que quando eles chegaram lá, foi melhor. Para mim, foi melhor depois que eles chegaram. Foi bem melhor. Ficou mais leve. Nossa, daí a gente já correu no mapa que foi o gaúcho. Ah, sim. Aí já foi bem melhor também. Nossa, já estavam lá, falei, nossa, foi bem melhor. Eles viram o revezamento. Eles nunca tinham assistido a prova de revezamento, que é uma prova que eu lamento muito ter saído do Brasil. Essa prova de revezamento é outra, né? É o Troféu Brasil, em 5 dias. É uma pena. E o revezamento, é cara, que prova bonita que é um revezamento. Bonita, a gente viu ali o Júnior, agora eu assisti.
que até os nossos não completaram a equipe. Não Isso aí. tive equipe, o Brasil não conseguiu É correr. que tem o revezamento, no Mundial agora, tem o revezamento misto, né? Que é masculino e feminino. ter São a 2 homens e 2 integrante mulheres. feminina. Isso. E a nossa equipe foi só com masculino, né? Eles Mas, tentaram se inscrever, eu vi na live do Caco, que eles tentaram se inscrever, mas depois não deixaram, porque era para ter feito antes, né? E aí, pô, o revezamento é muito legal de assistir. É uma prova quente, muito boa de assistir dentro. É a prova que tu corre em equipe. Falando em Mundial Júnior, o que me chamou muita atenção é que o mundo da orientação está ficando, na minha visão desse Mundial, muito mais globalizado. Eu vi a atleta da Espanha no top 10, da Nova Zelândia no top 10. É mesmo, né? Eu vi gente de vários países. Hoje, se não me engano, foi um húngaro que zerou. Sim, Né? Foi um Então, húngaro. assim, são situações que o espanhol ficou em segundo, né? num passado recente Sim. era muito um predomínio muito maior da Escandinávia. O que tu acredita que pode? Eu particularmente eu tive na Espanha esse ano correndo, né? E eu corri na 35A. E a 35A faz algumas pernadas com a 21 Elite feminina, com a Elite feminina. E aí teve uma rota longa lá, aconteceu de uma pernada eu estar com uma atleta da Elite feminina. Eu vi ela passando, assim, um ritmo, e navegando, tentei dar uma acompanhadinha, e depois eu fui olhar o resultado dela. Ela ficou em 30 e poucos, entre os espanhóis lá. E ela voando, assim, um negócio assim... Ou seja, a Espanha é um exemplo de país que a orientação Evoluiu bastante. Está evoluindo muito, né? Evoluiu bastante, Tá ficando sim. mais globalizado o mundo da orientação, né? Deu uma expandida, né, em termos de conhecimento técnico, né, e participativo, assim, também. E a orientação começou a ter mais visibilidade, né, em termos de mídia, né. Hoje você consegue transmitir eventos, né, a gente já consegue assistir. E isso dá visibilidade e aí os países já começam a investir mais também na modalidade, né, no esporte. Nova Zelândia já tem uma tradição, né? Hungria também, Hungria, os países Sim. bálticos. E no Mundial Júnior, eu acompanho o Mundial Júnior desde muito tempo atrás. Tivemos uma vez que o Ariel participou, tivemos uma equipe brasileira participando do Mundial Júnior. E é meio que normal um ou outro atleta fora ali dos escandinavos entrarem, né? Entrarem, sim, é meio normal. Sim. Acontecer. França, Espanha, sempre surge um ou outro atleta. Na elite tradicional já é mais difícil, né? Porque daí a hegemonia ali dos escandinavos, da Suíça é maior, né? E só voltando bem rapidamente ao assunto que tu falou de ser mãe, fazer as coisas... Quando eu engravidei em 2016, eu sempre ouvia muito isso. Assim, a mulher, depois que engravida, ela não faz mais orientação. E é o que eu via mesmo. As meninas sumiam da elite. Tanto que tu vê o ranking de 2016, a mulherada engravida e some. Aí eu falei assim, cara, mas por que tem sumido a orientação? Por que tem que parar? Eu não conseguia ver mulheres que voltavam, sabe? As mulheres, elas tinham a vida de atleta, engravidavam, a partir dali, fim. Acabou, não faço mais. Aí eu falei para o César, não, eu quero continuar correndo, né? Quero continuar fazendo, porque agora que é o momento de mostrar para a criança, até convido as gurias aí que têm filho, que voltem a fazer, que é bom mostrar para a criança. E aqui no Cosme a gente tem uma criançada, tem espaço kids em todos os eventos, tem cuidado, recreacionista em todos os eventos, tem uma criançada chegando. Por isso que eu fiquei feliz quando vi que a Miriam está voltando, a Camila também voltando depois da criança, porque dá para voltar, sabe? Talvez não como era antes, não sei, a gente não sabe como é, porque não tem estatística, a gente não tem o depois, né? Até eu também queria sair da elite, queria correr outra categoria, só que também eu não tenho as meninas que acompanham, porque as mulheres, elas correm na elite e fim. Elas não querem cair, não é cair, elas não correm a 40 alfa, 35 alfa, não faz. Ou ela corre a elite... ou ela para, e depois que para o esporte, pode ver, você não tem. É verdade. Não tem na orientação, não tem. A única que eu conheço que continua, poucas vezes, que é porque acho que o trabalho dela é complicado, é a Coronel Carla, nem sei se é general já, não sei. Mas ela corria elite, depois não deu mais, e ela corre lá os seus, sei lá, 50, não sei. Eu acho que aqui na região sul, que não tem essa tradição
tantas participantes, mas eu acho que mais lá para cima no brasileiro, acho que já até o campus, o Nordeste, tá tendo já umas 40 alfa feminina, 45, 50. Não, mas claro que não. Eu acho que Não, o que ela quis dizer assim, Bruno, ó, tem atletas, nós temos Sim, atletas da 40, da claro, 50. sim. Ela quis dizer assim, de atletas que são atletas de elite ou foram de elite. Isso. Entendi. Quando Isso. né, chega aos 35, 40, ao invés de continuarem né, na 40, na 50, que é o que acontece no masculino, Sei lá, pegar um exemplo. Param. Exemplo que eu quero dizer, a Simone Nigli, ela correu o último Mundial de Master na 45. Ela sobrou, brincou, fez 22 minutos. Correu o de percurso É que nem tem um atleta que corre na 50, um brasileiro, que sobra também, um tal de Fioravante. Esse sobra também, né? Tipo isso. A Nigli, eu corri com a Nigli. A gente saiu junto no sprint 2009. É a gente saiu, mesmo? saía juntos, né? Saiu O classificatório? classificatório. Aham. Eu saí junto com a Nigli. Saiu, Já saiu na Era o mesmo pauleira. percurso? Não, era outro percurso. Não, classificatório. porque eram 3 percursos diferentes ali, né, que partiam juntos, porque corriam vários atletas e os 15 melhores classificavam. Os 15 melhores de cada bateria, né, que chama. Isso, a bateria. Eu tive o prazer de correr com ela. Ela correu o Oringa aquele ano? Correu. Correu, né? Porque eu me lembro dela também no percurso no Oringa. Sim. Falei, será que foi no Oringa? Que eu me lembro da Nigli passando também por mim, voada, assim, um raio. E a Nigli, eu acho que parou depois que ela teve gêmeos, eu acho. Eu acho que não. Parou, que eu digo, na elite. Ela teve 2 filhos, não, voltou e foi campeã mundial depois. Foi? E ganhou o Oringa. Até eu já não sabia, não lembro. Isso aí eu não sabia. Esse Oringa, né, que é os 5 dias da Suécia, uma das competições mais tradicionais do mundo. A Simone Nigli ganhou super nova, sei lá, vamos dizer, no ano 2000, quando ela tinha uns 20 anos. E Sim. ela voltou a ganhar em 2018, uma coisa assim, sensacional. com 30 e quase 40. Então, ela Sensacional, tipo assim, ó, se for olhar os vencedores do Oringa, ela foi uma das que teve a maior amplitude de ganhar super nova e já com uma certa E idade. ela era de uma simpatia, né? A Nigli, ela era assim, nas competições, eu me lembro dela, ela era muito... Tirei foto, agora tentei achar a foto. Tem uma foto dela, no sprint a gente tirou foto, eu e a Raquel com ela. Conversamos com ela e ela super, assim, super, sabe, simpática. Já que a Valéria lembrou, muito tempo atrás, quando eu tinha um site, eu mandei uns e-mail para ela. Mandei um e-mail. Era como hoje tu mandar uma mensagem, um direct no Instagram. E eu mandei um e-mail para ela. E ela me respondeu e trocamos uns 2, 3 e-mails. Com a Nigli? É. Tu vê. Mandei e-mail perguntando, falando desse site, perguntando, e ela me respondeu. Ou seja, isso aí, como tu falou, assim, ela era bem, bem acessível, digamos assim, né? O próprio Pastoriza comentou que os suíços, de maneira geral, são mais acessíveis, né? Com certeza. São mais acessíveis, né? É verdade. Mas que bom que agora tá voltando, a Miriam tá voltando, né? A Camila, eu fico feliz com isso, sabe? Tu falou em Camila, tu pode dizer toda a equipe da Força Aérea nesse Camorfa, só para a gente mandar um registro desse agora? Então, foi a Camila, né? Foi a Camila, a Gerisa, eu e a Nathalie, que é uma novata, que também não tinha. Como não tinha gente para mandar, ela se ofereceu, já tinha corrido também poucos campeonatos, se ofereceu para ir correr o Camorfa, para fechar a equipe, para fechar as 4. Sim, essa é o A feminino. Nathalie. E só pra gente mandar um abraço também no masculino, foi o Hoffman. Ele foi de chefe de equipe. Ele não competiu. Ele não correu. Não. Entendi. Foi ele, o Subwebs foi o técnico. Aí os atletas foram o Josivan, aí o Kraftzuki. Aí, nossa, a mente tá maravilhosa agora nesse momento. Aqui o guri aqui do Cosme, o Jean. Também sim. o Jean também correu. Agora legal. lembrando, cara, nossa, Foi minha bom memória tá assim. Pra gente mandar um abraço pro pessoal da Força Aérea, né? Também. Sim. Mais alguma coisa? Pois é, e aí eu te pergunto aí, né, nessa parte também de clube, né? O Vitor comentou aí que estão precisando de voluntários para assumir a presidência do Cosme. Então, Valéria. Eu tô achando que tá aqui nessa mesa. Olha aí. Olha aí o Pastoriza, né? Senão, ele tem a esposa também, né? Olha aí. Tem a esposa também que faz, né? Junto com a família também, né? A família Pastoriza ali. Agora, a gente vê nas etapas, a gente vê o Theo, a Lívia, junto com a Mina, já fazendo. Isso é muito, muito gratificante, eu acho. Sim. Eu acho que a família fazer a orientação, ela é um esporte
família. Da família. Da família, né? A característica É um programa. E assim, outra característica importantíssima, assim, tu vê que os países nórdicos, que são os que têm tradição, né? Na orientação, a família faz. A família inteira faz, né? E é o que a gente vê aqui no Brasil. Agora tem o Pastoriza, as crianças crescendo, né? O número de crianças fazendo. A Lívia, o Theo, a gente está desde cedo, botou eles desde cedo a fazer também, o que puder fazer. O Theo, o Matias ali também fazendo, que é concorrente do meu, na categoria. O Matias tem também. uma gurizada boa vindo aí, né? Mas isso é muito bacana, né? Poder ter a criançada praticando aí um esporte, né? Que é... com certeza. Como que faz para motivar o filho, incentivar o Theo assim, a gostar tanto, né? Como é que faz para transmitir esse amor para eles? A criança... O Theo e a Lívia fazem desde bebê. Desde que eles nasceram, a gente faz já com eles. A Lívia já fazia no colo, o Theo também já fazia no colo. E a gente procura não forçar, como vocês também acham que não forçam, mas como eles vêm, né? Como eles vêm, então é natural, não adianta, né? É natural. É a famosa frase, o exemplo arrasta, né? É a famosa frase do exemplo arrasta. Então, o Theo, ele gosta. Ele gosta, o Theo gosta. A Lívia é o mesmo caminho. A Lívia, ela vê a gente conversar com o Theo, ela quer participar, ela já entende, ela já sabe as simbologias, ela sabe os códigos, como ela está com 4 anos agora. Ela sabe os códigos. Às vezes, propositadamente, eu levo ela em um ponto errado. Ela já chega olhando o código assim, não, mamãe, não é esse, a gente está procurando 41, esse é o 35, porque ela já sabe os números. E ela, você está procurando 35, não é esse. Ela já entende. E assim, o mais legal, cara, é o movimento que a gente está fazendo na escola, porque tem muitas crianças da escola que estão fazendo. Olha aí, que legal. Tem muita criança já. O Theo tem a Duda, que é uma amiga dele que já faz, o Antônio de Bona, a Cecília, amiga da Lívia. Ontem mesmo eu recebi já um monte de mensagem de gente querendo fazer. Olha aí. A escola faz uma caminhada de orientação todo mês de agosto. A gente faz uma caminhada, a escola tem uma parceria, né? Porque a escola, ela fala sobre isso, ela fala sobre os países nórdicos, que são os tradicionalmente bons em educação, são os tradicionalmente na orientação. Então, uma tem correlação com a outra. A gente procura copiar os melhores, né? Claro. E uma das coisas que os países nórdicos têm, que além de se configurarem entre os 3 melhores, 5 melhores países do mundo na questão da educação, são países que fazem orientação. Porque é um esporte que não é só questão física, né? Tem toda essa questão da concentração, do raciocínio rápido. Do controle emocional. Da escolha de rota. Tem que ter uma capacidade cognitiva, digamos, para também, né? Não é só correr, digamos assim, né? E a diretora da escola chamou e falou sobre isso. A diretora falou que a intenção dela é colocar no currículo para as crianças a partir do, não sei se é 4º ano ou 5º ano, que hoje a escola você vai ter o 3º, mas acho que é 4º ou 5º ano, ela já quer que faça parte do currículo escolar das crianças a orientação. Interessante. E lá, a quantidade de pais interessados, eu não dou conta. Tu vê, a gente não dá conta. E os pais querem, por quê? Porque tem tudo a ver, né? Hoje, esporte na natureza, hoje para tu tirar uma criança da tela, para ela ter um acesso, para ela não virar o famoso guri de apartamento. Então, tem tudo a ver, né? Então, o que tem de pais que falam com a gente, assim... Bom, a gente faz como eu já falei, em agosto, a gente faz a caminhada da família. Sempre é cheio e sempre eles perguntam. Sempre. Mas é porque a gente não dá conta com todas as coisas que a gente tem para fazer, mas querem treinar, querem levar a criançada, eles gostam, né? Oportunizar isso para as crianças, assim... E aqui em Santa Maria, né, no Cosme, a gente tem como oportunidade para iniciação os treinos, né? O Cosme está organizando todo ano aí uns treinos, esse mês tem treino. Tem os municipal, eu iniciei na orientação por um municipal na Universidade Federal de Santa Maria. Então, também vai ter todo um calendário esse ano de campeonato municipal, então que dá como uma porta de entrada para o nosso esporte aqui na cidade, para levar criança também, né, no treino. E aumentar o número de participantes, De participantes, né? É o que a gente precisa, né? Ter novos participantes aí que venham praticar o esporte, né? Sim.
É isso aí. A gente vê que no nível mundial cresceu tanto, está crescendo e aqui a gente precisa levar, né? É isso aí. Mas é isso aí. Então, tivemos aí uma ótima troca de ideias aí, né? Conhecemos um pouquinho da história da Valéria, né? E queremos agradecer aí, da minha parte, muito obrigado, né, pela tua participação. Eu que agradeço. E mais uma vez, muito obrigada, né? E sucesso ao podcast. Muito obrigado por aceitar o convite de participar desse nosso penúltimo episódio. Queria agradecer mesmo por ter vindo com todo esse frio que a gente está aí. E agradecer quem nos acompanhou até o final. E até a próxima.